Maravilha. Estamos ao vivo. Vai chamando as pessoas. Eu tô mais escurão. Aí parece até que tá meio negócio meio trevoso assim. Boa noite a vocês que estão chegando. Boa noite. Vamos ver se nosso convidado vai. Pronto, pronto. Tá me ouvindo, Fala, Bob? João. Tô ouvindo, tá Só me ouvindo? tô te ouvindo. Só que você Beleza. tá, tem que virar aí que tá de lado. Peraí, deixa eu arrumar ele aqui. Aí, acho que é mais. Pronto. Agora ficou jóia. Tudo tranquilo aí, Bob? Certinho? Tá tudo certinho, João? Prazer, né? Tudo, tudo certinho. A gente está aqui hoje. Bob, esse tempo de quarentena, tá? O que está servindo para você? Está trazendo alguma reflexão, alguma coisa? Ô, João, tá dando uma picotadinha na sua internet pra mim. Não sei se pra você. Você Ah, tá me é? ouvindo bem? Não, tô te ouvindo bem. Então, não, perguntei como é que nesse tempo de quarentena, É. vocês estão lidando com essa situação, porque imagino que, óbvio, é uma situação anormal, mas como é que vocês estão lidando com isso? É, difícil pra todos, né, cara? O que o pessoal mais quer hoje é treinar, é lutar, né? O que mais a gente mais conversa nos grupos aqui é isso, né? O pessoal quer ação. Mas, infelizmente, a gente está aproveitando essa pausa aí obrigatória, né, vamos dizer assim, Uhum. para a gente elaborar projetos, a gente ter umas ideias, valeu a pena aí para a gente dar uma repensada em algumas coisas, porque a gente vive na Uhum. correria do dia a dia, né? Você fica naquela correria, tal, e você acaba não vendo algumas coisas que você está fazendo de errado, outras até certas, mas você vai passando por Uhum. cima, né? Vai passando por cima. E agora não, agora depois de dar uma paradinha, dar uma pensada, né, uma reestruturada, criamos algumas ideias novas, estou soltando uns vídeos meio loucos também, a molecada está Uhum. dando um pouquinho mais de liberdade para os meninos também darem uma É, viajada. acabei de ver o vídeo de vocês, eu achei até engraçado da caminhada e tal. Então a gente está aproveitando isso, está aproveitando isso, os projetos que já existiam nós estamos vendo se agora se tem fundamento onde nós iremos chegar. Uma coisa que eu estou sentindo muito é o público. Eu acho que o público, quando nós voltarmos, estou falando em relação ao luta livre nacional, né? Eu Uhum. acho que o público vai começar a dar uma valorizada a mais, porque eles estão sentindo muita falta, eu acho, desse tipo de evento. Então, aquele negócio, a gente dá valor quando perde, né? Eu acho que o público vai começar a valorizar um pouquinho mais. Espero, né? Que valorize um pouco mais aí a luta livre. Sim, até puxando o gancho que você falou, uma coisa que a gente sabe muito que é difícil atualmente é a própria captação de recursos de vocês. Eu falo vocês Com porque certeza. não é só a BWF, mas a Action, a FIO, dentre outras promoções de luta livre aqui no Brasil. Mas aí vem a pergunta, você acabou de falar do público, né? Essa ânsia deles, aí é uma pergunta: dinheiro acaba sendo tudo nesse meio ou tem coisas que podem ser priorizadas ou que estão ali no mesmo nível de importância para vocês? Eu penso assim, infelizmente, porque o maior prazer para todos nós é estar em cima do ringue, é estar Uhum. fazendo o que gosta, é estar trabalhando, é o público vibrando, né? Eu vejo durante os eventos da BWF, vou falar agora pela BWF, porque é o que eu mais participo, é claro. Acaba o evento, o público está lá esperando a gente, vamos tirar foto. Então, isso é gratificante para o lutador e é uma realização pessoal do lutador. Mas para a gente Uhum. conseguir fazer esse evento, infelizmente, o dinheiro é importante. Uhum. Infelizmente, se você vai para um canal de televisão, sem patrocínio, não faz. Para Uhum. fazer uma gravação que nem nós fazemos do Telecat, um Uhum. custo alto. É locação de cadeira, é locação de som, é locação de local, é transporte Uhum. de material, é montagem de ringue, é Uhum. divulgação. Então, tudo isso envolve uma parte financeira. Então, eu Sim, acho que, sim. infelizmente, dependemos muito disso.
Eu acho que se nós conseguíssemos dar uma reestruturada e mostrar que o produto aqui é bom, eu acho que valorizaria um pouco mais e o público teria um produto até melhor. Sim. A gente fala do produto, né? Puxando um pouco lá de trás, você começou com 8 anos de idade no circo, que eu vi, Sim. e a tua primeira luta como Bob Júnior foi aos 15 anos. Né? Quase 16. E desde a tua primeira luta com Caipira Dom Afonso até hoje, 2020, você vê que houve uma... Como você vê esse processo de evolução da luta livre? Como esporte, como arte, como entretenimento? Existe isso? A gente ainda está muito estagnado, está muito parado? Não, assim, a evolução tecnicamente, vamos falar agora na parte técnica, ela é 1.200%, vamos pensar assim, cara. É muito diferente a luta livre de hoje para o passado. A exigência é muito mais. Os lutadores têm que fazer coisas muito mais difíceis até do que nós fazíamos no passado. Então a parte técnica, a evolução foi fantástica. O que eu acho que nós perdemos ao longo do tempo, e isso eu sinto falta hoje, que no passado era muito melhor do que hoje, era em relação aos eventos. Todos os eventos que nós fazíamos eram lotados, com o público pagando ingresso. Então, nós poderíamos, que nem... Eu saía com meu pai da minha casa na terça-feira, cara, e nós lutávamos terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, a segunda era a nossa folga. Só que nós saímos de casa todos os dias, e todos os dias fazendo shows em circo, em ginásio, em escola, onde tinha. Mas sempre casa cheia. Então, nós tínhamos uma valorização, eu acho, que na época a valorização em relação ao público era muito melhor. Talvez por quê? Porque nós não tínhamos... nós tínhamos programas na TV, TVs, não tinha tantas emissoras de TV na época, meia dúzia de TVs que tinha na época, então você pegava uma emissora grande, você estava feito, era o Brasil inteiro. Então, essa divulgação nas TVs era melhor, você chegava nos locais, o público já conhecia, sabia o que era, conhecia os lutadores, ídolos do público, e aí sim, o público ia lá, pagava para assistir, era uma loucura. Eu cheguei a sair, eu mesmo, Bob Júnior, eu cheguei a várias vezes sair escoltado pela polícia. Uma vez tiveram que me trancar dentro de um baú, cara, do caminhão baú, que o pessoal... Caraca, fala isso aí. Como é que foi isso? Oi? Como é que foi isso aí, cara? Tu dentro de um baú, cara? Nós fizemos uma luta, foi acho que em Pindamonhangaba, cara. E na época eu era galanzão, tal, os lutadores, né, a ideia toda. E aí tinha muita mulher também no local, mas o público também, as crianças, tal. E acabou, o que era gostoso também no passado é que você lutava com alguns personagens. A Múmia me massacrou, aquele registro, aquele lance de você tá morrendo, sabe? Nossa, coitadinho dele, aquela coisa, e no final você dava aquela reagida, o público era mais inocente do que hoje, e aí o público vinha junto com você, e você quase extenuado, assim, de dentro do ringue, quase morrendo. Aí o que acontecia? Vinha todo mundo em cima de você nos vestiários, e aí virava aquela bagunça, aquela muvuca, e teve uma confusão que veio muita gente, e nós estávamos nos trocando, era uma praça pública, e nós ficamos desse baú, só que aberto, né? O caminhão baú aberto. Cara, tiveram que trancar o baú, jogaram eu pra dentro, trancaram o baú, e a polícia foram embora. Então, mas isso aconteceu várias vezes, João. Em Belém do Pará, eu cheguei a ficar de sunga, cara. De sunga. Eu desci do ringue, nós estávamos com o ônibus, chegou no ônibus, né? Paramos, nós diferente. Esse não tem hoje esse assédio, não tem. Os fãs não acreditam tanto, assim, como era na época, né? O pessoal na época invadia o ringue para bater no lutador base, entendeu? Várias vezes aí o Belo tinha que sair carregado, escoltado por polícia, o Aquiles tinha que sair escoltado por polícia, o Cardoso tinha que sair escoltado, a Montanha, porque o pessoal acreditava demais. Então, essa eu acho que é uma diferença muito grande para os dias de hoje, entendeu? E há uma dificuldade, né? Você falou dessa interação do povo, tá tão entretido, tá tão inserido ali dentro, e o cara quer entrar no ringue.
O povo, você acha que as pessoas talvez por conta de talvez o UFC, o próprio MMA em si, tenha deixado um pouco de entender um pouco da arte da luta livre, que é só a luta da luta livre, né? Só que é esse sentido. Né? Não, isso aí tirou um pouco essa inocência do público, cara. Eu acho que eu gostaria de ter. Eu vejo hoje em alguns eventos da BWF, porque assim, nós fazemos eventos com a BWF em locais que não é o público da internet que vai nos assistir. É o público da região, ou da cidade, ou do bairro. E esse público, por não ter às vezes não ter um acesso tão grande à internet, eu vejo crianças que choram, sabe? Eu vejo crianças que querem bater no juiz ainda hoje, eu vejo crianças que querem agredir lutadores. Eu acho que, não digo que nós vamos conseguir recuperar o que era no passado, mas essa mistura do público que conhece luta livre, que acompanha a luta livre, da internet, que sabe o que é um espetáculo, o que é um show, misturado com esse público mais inocente, eu acho que é uma fórmula que dá pra gente seguir aí, e eu acho que vai ser bem divertido, cara, bem divertido mesmo. Não, legal. Uma dúvida que eu tenho, sim, bastante, é com relação, né, porque imagino que muitas pessoas, até vocês, várias pessoas que já passaram por vocês, várias pessoas já passaram na BWF e tal, a questão de construção de personagem. Porque eu imagino que a pessoa pode chegar lá e aí falar assim, então, Bob, ó, eu tô aqui começando a treinar, o cara mal aprendeu a fazer um rolamento aqui, ó, tem um personagem lindo pra você. O cara, o rei sombrio, aquele cara, né, todo... Nada contra a pessoa ser assim, se o personagem encaixa e faz sentido dentro de contar a história, tá ótimo. Mas às vezes, meio que as pessoas querem adotar o mesmo padrão. Eu falo isso porque vem muita gente conversar comigo, não só o João, mas quanto o pessoal do WrestleManiacos, assim, não, então, eu quero treinar, mas eu já tô com o personagem, eu já sei qual golpe que eu vou fazer, eu já sei como é que eu vou subir na terceira corda, eu vou dar um, não sei qual... Aí eu sei, tipo assim, mas assim, você sabe rolar? Então, como é que esse processo, cara? A pessoa já chega lá com tudo pronto? Então, tô perguntando assim, bem de maneira bem pueril, bem infantil, pra pessoa que vem sem entender mesmo, como que é esse processo. Cheguei lá e falei, eu quero lutar. Então, chegam muitos lá até com nome, cara. Meu nome, ele fala nomes. Fora os vídeos que eu recebo muitos vídeos das crianças que lutam em colchão, nas casas. Olha, eu vou ser uma estrela no Brasil e com certeza vou para a WWE. Eu quero ser isso. Eu recebo muita coisa assim. E na academia, eu vou te dizer que 80% dos jovens que chegam para lá, chegam com essa mentalidade. Aí eles vêm falando os nomes do golpe, né? Eu sei fazer isso, o meu é perfeito, isso aqui, o DDT, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Eu falei, porra, cara, vamos lá. E o maior desafio que nós temos é que a gente tem que entender isso, aceitar o cara, e aos poucos, João, a gente ir tirando isso da cabeça dele, cara. Porque, infelizmente, não é um desafio, é porque se de repente você pode perder um cara. Você pode perder um lutador numa dessa daí, o cara, pô, não quero mais saber, e o cara pode bater o pé, só faço se for do meu jeito e tal. Então, eu não costumo bater de frente, mas eu costumo para treinar. Aí no treino, durante o treino, eu vou mostrando para ele que não é esse mar de rosas que ele imagina que seja. Sabe, você quer fazer esse golpe, mas olha, você está fazendo errado. Primeiro você vai aprender a receber o golpe, porque quando você recebe o golpe, você aprende a aplicar o golpe. Porque aí você sabe como é que é. É muito importante isso. Não é só você sair aplicando o golpe, mas, cara, você tem que se colocar na pele do cara que está recebendo o seu golpe. Como é que ele veio, como é que ele está batendo, aonde ele está pegando. Então, as quedas, pô, você está caindo errado, cara. Se você cair desse jeito aqui, você não tem um ano de luta livre, você vai parar já. Seu lombar vai para o espaço. Olha, eu tinha um problema, vou dar um exemplo, eu gosto eu brigava muito com o Vitor Goer. Muito. Porque ele fazia muitos golpes aéreos, ele sempre foi bem... Ele tem uma facilidade enorme para fazer golpes aéreos. Eu costumo dizer que ele para no ar. Se você olhar a mecânica do Goer aplicando um golpe, ele tem uma facilidade muito grande. Só que ele aterrissava sempre com uma perna só, cara. Sempre com o joelho e com uma perna só.
né, por experiência até de joelho, falava, Boé, você vai arrebentar um joelho seu. Boé, você... Não, Boé, você vai arrebentar até que um dia ele deu uma torção no joelho. Eu falei, ué, quantas vezes eu te avisei? Ele foi no médico, o médico falou, olha, não aconteceu nada, mas você vai ter que ficar 15 dias de molho. 15 dias de molho por Boer é uma coisa, sabe, ele não consegue. Então, eu cheguei nele e falei, Boer, graças a Deus, o seu joelho está intacto. Mas houve a palavra de um cara que não tem mais joelho intacto. Para, faz a coisa certa. Então, tem todo esse processo, João, que a gente tem que receber o cara. É bom que ele venha nesse apetite, é bom que ele venha nessa, sabe, nessa vontade. Isso é muito bom, isso é importantíssimo. E aí, aos poucos, você ir contornando essa situação, mostrando para ele que a coisa não é bem assim. Às vezes o cara vem com uma ideia de ser um lutador face, como vocês dizem, um volante, e o cara não tem, ele tem medo de sair do chão, ele tem medo de fazer algumas coisas. Aí eu falo, cara, então seu negócio é um negócio diferente, você vai ter que partir por esse lado. Mas, ó, isso que você está fazendo é muito melhor do que aquilo que você queria fazer. Então, todo esse trabalho vai construindo o lutador até a gente chegar lá na frente e, às vezes, também falar, pô, esse nome não vai ficar legal para você, cara, vamos mudar esse nome. E aí eu vou ganhando a confiança do cara também, entendeu? Que nem lobo peruano, né? A gente, ele não era lobo, era Esgas, era alguma coisa, um nome muito louco, muito complicado. Esgas, uma coisa assim. Eu falei, cara, você é peruano, cara. Nós tivemos um dos maiores ídolos da luta livre no Brasil, que era o Tigre Paraguaio, cara. Porra, você pode ser um lobo peruano, velho. E você vai ser ídolo. Graças a Deus ele aceitou. Entendeu? Então, deu certo. Essas coisas que vão mudando. E aí a gente fala, né, agora, por exemplo, não, né, a WWE, né, que acaba sendo o espelho, a maior empresa que tem no mundo, e ela estar no Brasil sendo televisionada, isso de que maneira reflete em vocês? De que maneira, tanto no Fox Sports como está no SBT agora, como já esteve, como teve lá atrás na Manchete, que o teu pai Sim. foi comentarista, junto com o saudoso Carlos Valadares, e por aí vai. Como isso reflete em vocês de gente, de público? Quão importante é? Olha, João, eu vou ser sincero para você. Eu adoro, eu sou a favor, eu torço para que dê certo. A WWE na Fox, ela cresceu, ela teve um crescimento, não agora por causa da pandemia, o show sem público não está agradando muito, eu acho, opinião minha. Eles mantêm as histórias, mas se você pegar a transmissão hoje, eles estão focando mais nas lines, mais naquele bate-papo, nos desafios, tá certo. Para até economizar, em vez de fazer 4, faz 2 lutas e tal. A gente tem que entender, nós que trabalhamos com isso, nós entendemos, e acredito que até o público que acompanha a WWE entende. Mas a minha maior preocupação hoje, quando a WWE foi para a TV aberta, com o SBT no caso, eu falei, cara, isso vai dar um golpe muito grande para nós. Porque é luta livre no ar, é luta livre na televisão. Então, nós temos que torcer para que ela vá muito bem, que ela arrebente na audiência, porque isso vai abrir portas para nós, tanto nos eventos, quanto em outras emissoras. Sabe? Você pega um cara que está dando retorno, olha o Ibope que deu isso aqui e tal. Só que a minha preocupação hoje, vendo, né, a transmissão do SBT, você vai entender bem o que eu vou te falar. Nós acompanhamos a WWE. Então, você assiste lá, você sabe o que está acontecendo. Só que eles estão resumindo 2 horas e meia de programa em 45 minutos. E eles não estão preocupados com aquele público que não assiste WWE, com o público que não acompanha a WWE, que não conhece. Então o cara foi lá no SBT e vê luta livre. Ele não entende o que está acontecendo. Porque não tem uma sequência lógica, né? O programa está muito picotado, está entendendo? Você está assistindo uma luta, de repente entra uma storyline de uma outra que não tem nada a ver. Nós sabemos, mas esse público, que é esse público que nós tínhamos que buscar, não tá gostando. Estou falando isso porque eu tenho contato com esse público. E o pessoal tem falado isso para mim também. Então, eles falaram, não vou assistir mais por causa disso. Então, eu acho que a audiência, ela deu até um pico, não sei se o primeiro programa você acompanhou, ele deu um pico legal de bom. Ele subiu para 4.2, assim, muito rápido. Mas também, da mesma forma, caiu muito rápido. Porque o público foi mudando de canal, porque ficou difícil de acompanhar.
Você entendeu? O público brasileiro, não o público... Vamos separar o público que acompanha na internet com o público que acompanha na televisão. O público de televisão, eles gostam de ação. Eles gostam de movimento. Eles não vão ficar lá 15 minutos assistindo uma storyline, uma promo, um bate-boca em cima do ringue, com um cara transmitindo, fazendo a tradução simultânea. O público brasileiro não o público, estou falando o público de televisão, ele não gosta muito disso, tá entendendo? Então eu acho que tomara que eles mudem essa concepção, que eles aumentem o tempo da WWE no SBT, que eu acho que também aí vai melhorar um pouco essa edição do programa, e a gente vai conseguir conquistar esse público diferenciado aí. Porque o público da internet, ou o público que acompanha na Fox Sport 2, eles não vão assistir no SBT. Não vão. É fato isso. Entendeu? Então, a audiência está baixa por causa disso. Porque esse público que teria que dar essa audiência não está ficando satisfeito com o que eles estão assistindo. E você falou aí a questão do show sem público. Faz diferença o público no show, né? Total, total. Eu falei, inclusive, no combate de sábado, eu tenho certeza que você acompanha, a mudança está sendo muito brusca, até para os lutadores. Você pode reparar que eles estão conversando muito mais em cima do ringue em relação à luta. Eles conversavam muito em cima do ringue, mas em relação à marcação. Né? A gente percebia uma conversadinha, tal. Hoje, eles estão em cima do ringue mesmo, usando mais esse trabalho, né, de atores, falando mais e tal, para poder cumprir essa... Não se esforçar tanto, porque o público é uma diferença gritante. Então, esse é um detalhe. O outro, você pode notar que os golpes não estão saindo como de costumam sair, sabe? Não tá com aquele... Desculpa a palavra, não estão com aquele tesão, cara. Que o que traz isso é o público que está ali, aquele calor humano gritando, tá entendendo? Então, é muito diferente. Muita gente veio, quando souberam que ia conversar contigo, eu acho que foi a pergunta que mais me fizeram. Você teve, pelo menos, que eu me lembre, seis lutadores que saíram da BWF para tryouts na WWE. Pelo menos 6 que eu estou me lembrando. Foram 5? Teve o César, 6. Então, foram 6. Qual é a sensação desse reconhecimento? Porque por mais que um cara queira lutar numa empresa independente, algum outro mercado, Estados Unidos, México, Japão, o cara olha lá, o cara viu lá, o cara de algum momento ele conheceu lá, vai chegar, e para vocês falar assim, não, tem algo que vocês formaram que tem capacidade de estar lá e lutar lá e se manter lá, como César se manteve durante esses anos todos, como outras pessoas têm capacidade para estar lá, não é à toa que foram chamados para o teste. Qual é essa sensação? Então, é uma pergunta bem legal, João, porque eu costumo falar, assim, quando meu pai apresentava o Supercat na Manchete, a WWF, então, eles vieram aqui para o Brasil. E nós fomos em 3 selecionados na época a ser convidados a irem para lá. Eu, o Mozart e o Nocaute. Nocaute do aí depois, com conversa vai, conversa vem, houve para mim um pouco mais de abertura e eles queriam que eu fosse na época para lá. Só que eu não quis, vou ser sincero para você, me perdoem, não é por nada, mas eu não quis, cara. Eu falei, cara, eu quero fazer isso aqui no Brasil. Eu quero fazer isso vendo aí na WWF, foi por isso que eu criei BWF, por causa de WWF. Eu quero fazer isso aqui no Brasil. Eu quero fazer isso. Então, eu nunca me preocupei muito com essa questão. Quando surgiu a ideia né, em 2000, mais ou menos, que a gente foi de cabeça mesmo na BWF, vamos para cima e tal, aí eu comecei a mudar a formação dos lutadores. E eu percebia, nessa época, que seria uma coisa inevitável os lutadores serem chamados a ir lá para fora. Certo? Mas até então, eu achava ainda um pouco distante a WWE, aí já era a WWE. Eu achava um pouco distante, mas estamos trabalhando. Então veio o Sonic, nós estamos criando os lutadores e tudo mais, tal.
Até que um dia, na virada cultural 2011, nós começamos a trazer lutadores de fora, e aí sim começou uma conversa de vamos mandar nós lutadores nossos para lá, vamos trazer para cá. Aí tinha conversa com a CMLL, tinha conversa com essas empresas e tudo mais. Eu percebi que estava muito mais próximo do que a gente imaginava. Uhum. Quando eu fui procurado pela WWE, certo? Eu também não acreditei muito, porque o nome do cara era muito engraçado, cara. Então eu falei, mano, esse cara não tem nada a ver com o WWE, mas no e-mail dele tava lá, WWE Corp, então vamos respeitar, né? Cara, veio. Aí eu falei, de repente, só que eu fiquei bem quietinho, porque eu falei, isso eu tenho que guardar as 7 chaves, porque os meninos não podem saber de uma coisa dessas ainda. Porque eu sei que vai. A gente tava com alguns focos, alguns projetos, e se vem um negócio desse, o WF ia mudar a cabeça de todo mundo. A gente ia perder o foco. Psicológico, com certeza. O cara vai chegar e falar assim, ó, você tá aqui com um projeto dentro do Brasil, o cara fala, agora você pode ir para os Estados Unidos, ser televisionado pro mundo inteiro. Isso até para alguém que é mais jovem, né, que tá nessa geração. E eu tinha, nessa época eu só tava com lutadores jovens. Foi uma época que alguns lutadores mais velhos abandonaram assim, a BWF por ciúmes dos jovens. Normal, eu acho que infelizmente cada um tem que entender seu espaço, mas não entender, então beleza. Saí, eu fiquei só com os garotos justamente nessa época eu fui taxado até da BWF ser uma equipe de moleques. Falei, cara, moleque hoje são garotos, mas quando eles crescerem, ainda brinquei assim, ninguém segura, né? Uma brincadeira que eu fiz com os meninos. Que eu tô falando de Dante, de Burik, de Sônico, sabe? Bom, fui procurado por ele, né? Ele entrou em contato comigo, beleza, conversei com ele, falei, olha, eu tinha um Anime Summer aqui na Unixul. Falei, olha, eu tenho um evento em janeiro, se você quiser vir assistir o evento. Aí, não, então tá bom, vamos conversando. Nesse meio tempo, uma outra empresa aqui do Brasil anunciou, fez uma parceria com a WWE e tal. Eu peguei, graças a Deus, eu não falei nada pros meninos. Só que, passaram-se um mês e meio, eles voltaram a me procurar. E eu falei, cara, vocês já fecharam uma parceria com outra empresa, eu não misturo, eu respeito a outra empresa, mesmo sendo concorrente nosso, eu não vou atravessar ninguém. Ele falou, não, Bob, nós não estamos fechando. Eu falei, pô, como não? O cara anunciou. Aí, cara, o que aconteceu? Ele marcou uma videoconferência comigo. Marcou essa videoconferência. Quando eu sentei lá para conversar, cara, o cara me deu uma crachada da WWE na cara, assim. Pá, Bob, mas Kenyon Simon e tal. É o cara que contrata os jovens talentos da WWE. Eu quero fazer uma parceria com a BWF. Foi por isso que eu cheguei nesse assunto. Que aí sim foi falado pela primeira vez a palavra parceria. A gente tem acompanhado o trabalho de vocês e eu quero que vocês formem lutadores aí que possam servir para nós. Falei, tudo bem. Só que hoje eu quero, ele falou bem assim para mim, um lutador acima de 1,90 m, com menos de 30 anos, com mais de 100 quilos, que fale bem inglês. E eu não tinha, na verdade. Eu não tinha. O único cara, o único acima de 1,90 m era o Xandão, e o nocaute. Só que eles tinham mais de 30 anos. O que aconteceu, cara? Quando eu fui buscar o César, que o César, ele tinha lutado há muito tempo atrás, tal, ele estava parado há 4, 5 anos jogando futebol americano. Quando ele me falou isso, eu lembrei dele. Eu falei, cara, chamamos o César tocou na hora. E aí trouxemos, eu falei, pode vir que eu tenho. Só que dentro da BWF, isso causou um mal-estar muito grande. Porque os lutadores não estavam aceitando que, porra, para a WWE vir, eu ia apresentar para eles um cara que não estava no nosso meio. Né? Até eu convencer os nossos lutadores que, pessoal, a única forma que eu tenho de trazer eles aqui para ver um show da BWF é tendo um cara desse jeito que eles me pediram. Então, eu vou dar esse cara para eles vão vir aqui assistir. Só que quando eles vierem assistir ele, vocês vão lutar também. E se vocês fizerem o trabalho de vocês, cara, se eu vou assistir um evento e vejo um cara bom, eu levo ele na hora. Com certeza, então, vai saber que, opa, tem ali na minha cara, compre um, leve dois, né? Quase isso. Aí o que aconteceu? Sabe, eu tive essa dificuldade, eu percebia que nos bastidores tinha esse murmúrio assim. Só que eu falei, cara, eu sei o que eu quero. Eu vou defender meus meninos até o final, é pro bem deles. E aí fizemos um evento aqui no 7 de setembro, em abril, e justamente nesse dia, o César casou. Justamente. Mas como eles vieram
pro Rio, eles vieram no Arnold Classic, eles já estavam aqui. Aí eles vieram e assistiram o show da BWF. Assistiram o show. Acabou o show, nós fomos jantar e, cara, eu vou te falar, eu conheci um dos caras mais incríveis que a Luta Livre me apresentou, que é o William Regal. Nós jantamos e ficamos conversando até quase 4 horas da manhã, cara. Muito gostoso, cara, sabe? Aquele papo de lutador, sabe? Lutador velho mesmo, assim. Aí ele chegou e falou, Bob, eu gostei muito de você e gostei muito dos seus meninos. Marca uma outra evento que nós vamos vir aqui para ver o lutador que você tem para oferecer pra gente. Foi quando nós fizemos em dezembro, né, o Laut, que eu trouxe lutadores de fora, e eles vieram, assistiram no Pro Magno, aí foi quando eles viram o César, deu tempo do César se preparar até melhor, foram mais 6 meses, pelo menos, de preparação. O César se dedicou muito, e essa é a realidade também, tem que tirar o chapéu pro cara, porque o cara acordava às 5 horas da manhã para treinar. Então, e aí eu fui mostrando os outros lutadores, sabe? E aí conversando com o Eagle, tal, até que o César foi escolhido, foi para lá, representou muito bem. Isso é muito importante a gente deixar frisado, porque se ele vai para lá e faz besteira, cara, as portas fecham pra gente. Mas não, ele foi muito correto, muito profissional e mandou muito bem. Ele abriu as portas, tanto que quando eles precisaram novamente de lutadores sul-americanos, eles me chamaram e falaram, Bob, a gente está precisando de 3 lutadores. Eu queria ver 3 lutadores no tryout aqui no Chile. Quando é que você tem um evento? Aí eu tinha a WSW, né? E aí eles vieram e eram para levar 3 lutadores apenas. A gente preparou um espetáculo para que eles vissem todos. Essa é a prova de que dá certo o negócio. Quando acabou o evento, foi aquele evento que o Rei Mysterio não veio. Aí, inclusive, o próprio William Regal, cara, ele praticamente só faltou ajoelhar para pedir desculpas pelo Rei Mysterio. Bob, me perdoa porque ele foi um lutador, na época ele não estava na WWE, ele foi um lutador nosso, quero pedir desculpas. Tá? Não, deixa pra lá, já aconteceu, o evento foi. Bom, conclusão, 2 dias depois, o Siman mandou um e-mail perguntando, Bob, em vez de 3, eu posso levar 5? Falei, pô, deu certo, tá porra. Tá. Falei, você pode levar até 10, cara, se você quiser levar toda a WWF, você pode levar, não tem problema. Nem ligo. Bora lá. Aí ele falou, eu quero esse. Aí sim, os meninos foram. Aí vem a outra preocupação, né, cara? Falei, pô, vocês vão fazer um tryout. Queira ou não queira, é o nome, né? Vocês estão indo pra WWE, mas a gente, inclusive o Siman me chamou para ir pro tryout, só que ele me chamou muito em cima da hora, não deu para mim ir pro Chile, não para participar do tryout, é claro, para acompanhar, tá? E aí aconteceu isso, todos eles foram, o feedback que eu tenho é que eles foram todos muito bem. E eu falei para eles, cara, vocês foram lá e fizeram o trabalho de vocês. Agora tem que esperar. 1 hora, o nome de vocês está lá. E assim, uma coisa que eles têm que entender, e qualquer pessoa que é voltada para a luta livre, que eles seguem as redes sociais, eles ficam olhando se o cara não dá mancada, se o cara tá, sabe, eles têm um trabalho muito duro em cima disso. Os caras que estão na WWE não é porque está lá porque, é só queridinho. Não, cara, o cara tem que ter um trabalho muito forte na luta livre para poder chegar lá. Então, nós estamos fazendo o trabalho, a gente está fazendo dessa forma, tá? Desculpa até ser longa aí a resposta, mas é que é uma história, para explicar tudo isso, a gente tem que chegar nesse assunto aí. Não, a gente está aqui para isso mesmo. Com isso, dá para dizer que hoje a gente tem uma escola brasileira de luta livre, porque durante muito tempo, né, a gente ainda tem, né, o nome de Telecat, né, que veio do passado. A gente tem uma escola americana, japonesa, mexicana, que são as mais famosas. De uns anos para cá, o britânico também. E o Brasil, durante muito tempo, ficou muito mais ligado para um lado, o lado mais latino da coisa, mas hoje dá para se ver nos próprios programas da BWF, nos shows ao vivo que a gente vai, que a gente consegue ir, né? Que já é uma coisa mais própria. Você consegue ver isso? Que há uma escola brasileira de luta livre? Ô, João, eu vou dessa forma, mas eu sempre busquei exatamente isso. Como eu disse, quando eu vim em 94, meu pai que apresentava o Supercat na Rede Manchete, que então era a época, na minha opinião, a melhor época da WWE, cara, porque os lutadores que tinha naquela época, meu irmão, desculpa, mas não tinha boca para ninguém. E quando eu vi aqui, eu falei, eu preciso pegar isso que eu estou vendo aí
e trazer para nossa luta livre. Quando eu falei isso, nossa luta livre, porque eu costumo dizer que o lutador brasileiro, ele se desvalorizou um pouco há um tempo atrás aí, justamente por querer imitar ou os americanos ou até os japoneses. Eu não vejo muita vantagem nisso. Até eu falei uma vez isso para o César, falei, César, você aí tem que fazer um telequete, cara, porque se você for fazer o que eles já fazem, não interessa para eles. Tanto que o Arthur, né, o Jaúde, ele está fazendo uma diferença grande, colocando muitas coisas brasileiras dentro da luta dele. Não de luta livre, mas de artes marciais, e não jiu-jitsu, essas coisas todas. Então, eu sempre falei que nós tínhamos que buscar a embalagem que eles usam, o formato do espetáculo que eles têm, mas dentro das 4 linhas lá, né, dos 4 postes, nós tínhamos que fazer o nosso trabalho, misturar um pouquinho. Eu fiz muito isso com o nocaute com o Mozart, justamente na época, na década de 90, entre 90 e 94, 95, até 96, a gente fazia exatamente isso, cara. A primeira roda gigante da terceira corda foi eu e o Mozart, sabe? Draw da terceira corda foi com o nocaute. A gente trazia isso, só que o que acontecia? Chegava, misturava aquela pancadaria, nossa, pô, os 2 cavalos, nocaute e Mozart bate até na mãe por causa de mistura. Aí a gente fazia aquela outra parte dos golpes. E eu sempre achei que isso dá certo. E é exatamente isso que nós estamos fazendo hoje. Nós temos já um padrão de luta livre nacional. E se você parar para pensar e olhar as outras empresas, todas elas estão indo para esse caminho. Sabe? Até essa miscigenação de lutadores, que o cara treina aqui, vai para lá, treina lá, vem para cá, acabou causando isso. Entendi. E como é importante, você falou de outras empresas, né, de outras promoções. Eu tenho visto nos últimos anos um movimento muito de, claro, cada um com sua filosofia, cada um de sua maneira, mas se respeitando, interagindo. Como você vê esse movimento? É importante para você, que você passou por muitas fases aqui. É importante isso? Cara, eu acho muito importante. Sabe por quê? Porque eu torço para que todos que vão fazer luta livre hoje no país façam bem feito. Porque isso abre portas para a gente. O que não pode é você for falar, vou fazer luta livre, e chega lá, você desrespeita a luta livre. Isso afasta o público. Um dos motivos que nós perdemos o público foi exatamente isso. Se você pegar 1970, na época do telequete mesmo, cara, o lutador era respeitadíssimo que nem jogador de futebol. Tem uma revista que chama, muito conhecida da época, que tá lá, os 3 reis do Brasil. Tá lá, Pelé, Roberto Carlos e Ted Barmarina, amigo. Tá entendendo? Então, olha a importância que tinha a luta livre no país. Então, o lutador era muito respeitado. Depois, em 78 também, que foi justamente quando eu comecei a lutar, essas coisas todas, os Astros do Ringue, que era na TV Bandeirantes, passava no domingo às 8 da noite, cara. Pô, eu cheguei a ver o Brinco de Ouro da Princesa lá em Goiás, lá lotado, entupido de gente, cara, para ver luta livre, tá entendendo? Então, era uma coisa muito gloriosa, mas só que os lutadores, eles eram muito respeitados, muito exigentes, vamos pensar assim. Os caras, não era qualquer um que era lutador de luta livre, não. E o cara sofria, mas sofria para ser lutador de luta livre. Depois veio o Gigante do Ringue, né? Antes disso teve em 80 também aí na Gazeta Luta Livre com o Caipira, depois veio o Gigante do Ringue com a Record. Até essa época, eu costumo dizer que a melhor equipe, como é que eu posso dizer? Não equipe, mas na época do Michel, do Gigantes do Ringue, ele teve a maior quantidade de lutadores bons que existe no país. Você está entendendo? Tinha todos. Não tinha empresa nenhuma fora dele. E aí, cara, você pegava o Metralha, o Big Boy lá de Curitiba, você pegava o pessoal do Sul, você pegava o pessoal do Paraná, vinha gente do Nordeste, tudo junto. Era um negócio muito louco. Então, até essa época, a luta livre era muito respeitada. Depois, começou a debandar. Então, o cara achava que ele pegava 2, 3 alunos e ia fazer um show ali na esquina. O cara pagava o ingresso para ver o espetáculo, chegava lá, ele via que não eram profissionais, que não era nada do que ele via na televisão. O cara nunca mais voltava. O cara nunca mais queria. Luta livre, aquilo é uma porcaria. E isso foi denigrindo a luta livre ao longo dos anos. Então, por isso que em 94, eu demorei até 98 com os campeões do ringue na Record, para a gente começar a mudar algumas coisas. E aí, o que aconteceu?
né? Mas sempre teve muita briga de equipes. Nessa época que eu estou te falando, briga que eu digo assim, eram muitas equipes, não tanto como hoje. Hoje, no Brasil, nunca existiu tantas empresas de luta livre como existe hoje. Nunca, nunca é isso que eu estou falando. Sempre teve 4, 5 no máximo. Hoje não. Se você puxar mesmo, você vai achar umas 12, até umas 15 você chega. Só que o maior problema é que não é a quantidade que vai fazer a luta livre crescer. Eu acho que nós temos que parar um pouco, pisar no freio e falar o que eu estou fazendo com a luta livre. Porque, que eu te falei, até 98 era muito bem feito. Depois começou esse lance de prostituir um pouco a luta livre. E isso afastou o público dos espetáculos. E aí uma coisa vai derrubando a outra. O público não vem, você não tem recurso, você não tem aquilo. Então, hoje, nós temos muitas empresas, só que se todas elas se dedicarem mesmo a fazer um grande espetáculo e tratar o público como ele merece, vou fazer um espetáculo que esse cara nunca viu e nunca mais vai deixar de ver, vai querer sempre acompanhar a gente consegue resgatar isso aí. Agora, uma pergunta como lutador. Tem alguém que você gostaria de ter enfrentado e não teve oportunidade? Ou alguns? Talvez. Teve muita gente boa, cara. Muita gente boa que eu pude acompanhar e eu não lutei com eles. Então, que eu te falei, nessa época que, em 78, 79, eram lutadores que na época do Telecat em 1970, eles estavam no auge, sabe? Então, em 79, muitos deles já estavam parando. E muitos deles tinham se separado, as empresas se separadas. Mas teve caras fantásticos assim que eu conheci. Nunca lutei com o Ted Boy, por exemplo, nunca lutei. Eu viajei muito com ele, mas nunca lutei com ele. Com o Aquiles eu tive a oportunidade de lutar, cara, foi uma honra para mim. Pô, eu bato no peito com orgulho, falar, cara, já subi no ringue com o Aquiles e foi um cara fantástico. Aquilizou matador. Se as pessoas ainda não viram, por favor, vai na internet e procura. Você sabe que eu fecho os olhos, quando eu estou falando com você agora, eu fecho os olhos, eu lembro desse momento em cima do ringue. É muito bom, cara. E então aí depois veio o Belo, também era um cara muito difícil de lutar, mas era muito bom lutar com ele, por aquele motivo que eu te falei do público ficar com raiva dos caras. Mas eu acho que o Tony Videla foi um cara que eu queria ter lutado, que era muito técnico, muito bom, e eu não tive a oportunidade. E teve um cara que eu não cheguei a lutar com ele, eu viajei muito com ele também, mas ele fazia muitos personagens mascarados, talvez até me espelhei um pouco nele nesse aspecto, que foi o Tigre Paraguaio. Eu viajei muito bom, meu, muito bom. Eu ficava no cantinho do circo vendo as coisas que ele fazia, cara, eu chegava a sair lágrima do olho, de tão bom que ele era. Eu nunca lutei com ele, viajei com ele, acompanhei. Quando eu fazia o personagem mascarado, ele me chamava e falava, isso aqui não tá bom, muda, faz isso aqui que vai ser melhor. Então eu tive essa oportunidade, mas não lutei com ele. E dessa nova geração? Essa nova geração tem alguém assim que você ainda não lutou e talvez assim tem curiosidade de um dia lutar com essa pessoa para ver até onde vai? Ah, cara, eu vou te falar a verdade. A vontade que eu tenho é lutar com todos, cara, porque a gente treina. Não, é verdade. Eu vejo uma peculiaridade em cada um, né? E às vezes eles me conhecem. Até hoje eles estavam brincando comigo de que eu no passado, o Rurik, por exemplo, ou o Sônico, a gente ia viajar e eu voltava da viagem mordendo uma toalha e xingando ele pelos erros que eles tinham cometido na luta. E até hoje, então, eu vejo eles lutando, não que eles são muito bons, mas eu tenho aquele olhar mais crítico. E às vezes eu tenho vontade de lutar com ele justamente para falar, faz assim, cara, para ver como é que é. Então tem, o Rurik eu luto bastante, com o Albert também a gente faz bastante coisa. Um cara que eu nunca lutei, que eu acho que vai ser uma luta que eu gosto de lutar com um cara mais pesado, é o Dante, cara. O Dante é um cara mais pesadão, mas que bate mais pesado. Eu sempre gostei de lutar com caras que batem mais, assim, sabe? E eu acho que o Dante é um cara bacana. Os que estão aqui, lógico, né? Na sexta-feira, foi até curioso, na sexta-feira a gente conversou com o César, né? César Bononi. Ele falou e aí a gente estava na conversa, eu perguntei se tinha alguém que ele gostaria de ter lutado que não lutou. E ele falou seu nome, de cara, não lutei com o Bob. Se rolasse 2020, tivesse a oportunidade,
Ah, com certeza, vai ser um prazer, cara. Eu já falei para ele, é o outro cara que eu falei, dos que estão aqui, o Dante, né? Mas que ele não tá aqui, mas se ele estiver aqui, é um cara grande. Agora ele tá com um cara grande, vai ser uma luta legal, vai ser interessante. Olha aí, ó, já deixa registrado que se acontecer a gente tem que ir lá ao vivo para registrar mais do Vamos que lá, nunca. com certeza. Agora, agora a gente está caminhando já, porque aqui a gente tem um tempo, né, de 1 hora, né? E vamos. Tinha uma pergunta aqui que o Death Rider fez aqui, mas eu Grande, acho que. Pois é. E aí vai uma. Vou reformular a pergunta dele, mas vai a mesma coisa. Qual o primeiro ponto, ou que você acha mais importante para esse processo de reestruturação da luta livre? Se eu chegasse e falasse assim, eu tô com uma promoção aqui, eu preciso de dica. Qual seria a 01 que viria à tua cabeça nesse caso? Para essa reestruturação, né? Que a gente está vendo que há uma reestruturação. sim, eu acho, é o meu primeiro passo. Eles sabem quanto eu sou exigente em relação a treino, né, cara? Em relação ao Uhum, profissionalismo e à dedicação. Então, uhum, eu até respondi já isso nas perguntas anteriores, mas eu acho que as empresas que estão hoje no mercado e as que vão vir, elas têm que focar um pouco mais, não só na execução de um golpe, ou focar um pouco mais nesse profissionalismo, sabe? Pensar uhum, um pouco naquele público que está assistindo a luta. Se o cara, porque às vezes o lutador hoje, o que eu vejo, na BWF uhum, eu tenho que isso, mas eu vejo em algumas outras empresas isso. Os lutadores, eles não estão preocupados com o público que está assistindo o espetáculo, eles estão preocupados com o que eles têm que fazer em cima do ringue. Sabe? uhum, tem um script, um roteiro, e tem que seguir aquele roteiro. E eu acho que a coisa não funciona assim. Eu acho que uhum, o que faz a diferença na luta livre é o toque do lutador. O que diferencia um lutador do outro é justamente essa improvisação, essa coisa. uhum, E assim, na BWF eu vejo bastante coisa, porque eu cobro isso. Mas eu acho que as uhum, outras empresas têm que pensar um pouco nisso, pensar um pouco mais, principalmente nos treinamentos, porque subir no ringue, fazer um de 15 minutos de luta sem round, sem nada, o cara tem que estar muito bem preparado. Muito bem uhum, preparado. E não está acontecendo. Então, eu tive lutadores que saíram da BWF porque eu exigia que treinasse. Falei, cara, se você não treinar, você não vai lutar. O cara ia para outra empresa e lutava lá. Você está entendendo? Então, uhum, eu acho que isso tem que ter essa cobrança. Porque quando o cara vem para a BWF, eu pergunto, por que você saiu de lá? Ah, é por causa disso, disso, disso. Então tá bom, ó. Você vai ficar aqui treinando de 1 a 2 meses, depois você vai estrear. E é justamente nesse 1, 2 meses que eu vejo como é que o cara tá, como é que... uhum, Eu teve lutadores, desculpa, João, que saíram de uhum, outras empresas, como lutadores mesmo, lutadores que faziam até main event, que não sabia dar um uhum. rolamento de esquerda, cara. Porra, velho. Aí, cuidado. Então, mas o que tem que haver? Essa cobrança tem que ser no geral, porque o público que está assistindo o espetáculo tem que entender que o cara que está lá fala, meu, isso eu não consigo fazer. Tá entendendo? Eu acho que o mais importante hoje é isso. Nós só vamos conseguir falar que a luta livre é um produto vendável se a gente ter essa estruturação dentro das 4 linhas aqui. Não, você me lembrou uma coisa, eu fui, né, atleta de judô, durante quase 2 décadas de vida. E a Legal. primeira coisa, e a primeira coisa, eu com 7 anos comecei a treinar, e treino talvez um pouco ainda hoje. Primeira coisa, você tem que aprender a cair, você tem que aprender o fundamento, Lógico. né? E parece bobo, porque o cara já chegava querendo tesoura, queria matar uma pessoa. E você falar dessa importância do treinamento é muito importante. É bom frisar o quão Sim, importantes são os fundamentos, né? Não só no wrestling profissional, como em qualquer outro esporte. Até porque imagino que o que a mulher, repito, o que a molecada deve falar contigo de, mano, quero lutar, você falou dos vídeos, então assim, imagino que deve ser algo até complexo de você falar, cara, não, talvez o começo seja assim, mas toma cuidado, né? Vai com então, alguém. é aquele cuidado que você tem que ter para não acabar com o sonho do menino, do garoto. Mas essa cobrança, porque se amanhã eu tenho, João, o Dírios começou a treinar comigo com 13 anos, cara. Uhum, O pai dele chegou para mim e falou:
O pai dele foi embora de São Paulo e falou assim, pô, cuida do meu filho aí, cara, por favor, você é um segundo pai para ele. Então essa responsabilidade ela é transferida para a gente, cara. Eu não quero que o menino se machuque, tá entendendo? Ele tem que entender que essa cobrança é para o bem dele, para ele, sabe, continuar trabalhando, ser saudável e tudo mais. Então, essa cobrança tem que existir em todas as empresas. Maravilha. Bob, onde a gente acha a BWF nessa internet da vida e qual o endereço da academia, ginásio da BWF, para quem quiser chegar lá? Quero começar do zero, como que é isso? Nós estamos na Zona Leste aqui de São Paulo, pertinho do Tatuapé, Rua Padre Otto Maria 325. Mas aí a galera que vem, eles entram, o site está voltando, até falar, viu, João? Nós tivemos um probleminha com a HostGator, mas está voltando agora, o site agora, no comecinho, no final dessa semana está em pé direitinho. E aí, através do site, meu telefone está lá de contato, meu e-mail está lá de contato, o pessoal vem falar comigo mesmo, a gente conversa. Eu gosto de falar de luta livre, eu gosto de conversar, cara. Tem garotos que me procuram e ficam conversando horas, assim, sabe, mandando áudio, mandando vídeo. Eu gosto disso, então pode entrar lá, entra no bwf.com.br ou no próprio Facebook da BWF e entra em contato, vem para cá treinar. Se tem vontade, vem para cá, cara. Maravilha. Quer deixar uma mensagem pro pessoal aí, pra gente fechar? Só uma coisa para você, em primeira mão para você, aqui nós fechamos hoje, com o pessoal da AltV, o BWF Combate que a gente faz aos sábados, ele vai ser transmitido no Spotify, como se fosse um podcast também, cara. Bota pela AltV também, então vai ficar lá para você poder no... Maneiro, legal. Mais um para botar nos agregadores aí. Bob, brigadão por ter trocado uma ideia com a gente. Né? A gente já é colaborador da causa já há um tempo e a gente espera manter essa parceria por muitos e muitos e muitos anos, porque é pelo bem da luta livre enquanto esporte, enquanto arte, enquanto entretenimento, mas enquanto paixão nossa de um bom tempo aí. Brigadão mesmo, Bob, pela conversa. Eu te agradeço, cara. Agradeço a todos que acompanharam a gente aí. Mais uma vez, quero dar os parabéns para vocês, cara, porque o que vocês fazem pela luta livre nacional é muito importante. Sem vocês, as empresas não têm fundamento nenhum, cara. Nós dependemos muito. Vocês dependem da gente e nós dependemos de vocês. E isso é muito importante, cara. E eu curto todos vocês, a equipe toda do Erson Maníacos, cara, eu amo de paixão mesmo. Vocês estão no Telecat, não sei se você viu, né? Agora tem GC. Vi essa semana, a gente apareceu lá o JVS colocou lá, eu falei assim, rapaz, tá chique agora. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Quando quiser, é só chamar. Um abraço para todos aí. Fiquem com Deus. Maravilha. Gente, muito obrigado por vocês terem nos visto até aqui, ou vocês que estão nos ouvindo, porque isso também vai para podcast. Lembre-se que nós estamos aqui no Instagram, Twitter, Facebook e no Twitch como WrestleManiacos e também agora em todos os agregadores de podcast, Spotify e Deezer também lá, nosso holofote, nosso bate-papo. Bob, de novo, muito obrigado. Obrigado a vocês que acompanharam. Próxima terça, 9h, a gente vai estar aqui conversando com Igor Pezão, continuando a nossa sequência aí, trocando uma ideia, gente. É isso, nós aqui do WrestleManiacos e também da BWF nos despedimos. Grande beijo, grande abraço, fomos!